Seja muito bem-vindo a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje o nosso bate-papo é sobre como a maternidade pode proporcionar transformação na nossa vida, mudar rumos e proporcionar novos caminhos de cura, né, Patrícia? É isso mesmo. Estamos aqui com a Kátia Alves. Gente, ela é terapeuta vibracional. Tá? Ela também é formada em desenvolvimento emocional e ela é praticante do Barras de Access. Eu não sabia o que era, mas ela vai explicar tudo pra gente hoje nesse podcast, que ela é incrível. Kátia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada a vocês, prazer. Meninas. É uma honra estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha jornada, do meu laboratório de vida, né? É que todas as mães vivenciam, né? Todos os dias. Então, conta um pouquinho, assim, um compiladinho de como você chegou até a sua transição de carreira. Ai, vamos lá. Eu, por muito tempo, fui babá, né? E acho que 18 anos da minha vida, mais ou menos, fui babá. Depois eu migrei para odontologia, área da odontologia. Fui auxiliar de saúde bucal por 10 anos. E aí, começou meus desafios como mãe. Com meu filho, e foi virando uma bolinha de neve ali, muitas coisas acontecendo, e aí eu fui descobrindo a necessidade dele, especial ali de um acompanhamento, e algumas situações na escola também, que foi mostrando isso, né? E eu já tinha um propósito de migrar, de mudar de profissão, de fazer uma coisa que eu me identificasse mais, eu não estava feliz ali 100%, eu gostava muito, eu gosto muito da área da odontologia. Não vou falar gostava porque eu gosto ainda muito. Eu acho que é uma coisa muito importante e está faltando muito, né, no mercado hoje, odontologia real, né, vamos dizer assim. Mas eu senti essa necessidade e aí com a demanda com meu filho, isso foi ficando mais forte. Eu acabei tendo uma crise profissional junto com os acontecimentos que ele estava passando na escola. E aí eu fui me descobrindo como uma terapeuta, né? Acho que eu já nasci... eu nasci para fazer isso. Então, já estava nos meus caminhos aí, escrito. E eu fui, ao longo do tempo, me descobrindo cada vez mais. Cada situação que acontecia foi me levando para isso. E aí, eu fiz a minha primeira mentoria com algumas formações de terapias alternativas, né? Cura com as mãos, cura com cristais, né? Oráculo Maia, que é um tempo fora do tempo, do nosso tempo aqui. E foi abrindo a minha mente, expandindo cada vez mais, mas eu sempre tive muita vontade de saber mais sobre o Barras. E na época a minha professora da primeira mentoria não podia dar esse curso, ela precisava renovar e tudo, e não conseguiu me dar esse curso. Eu já tinha ouvido falar pela primeira vez através da Fernandinha Lima. Quando ela se separou do Tiaguinho, ela foi fazer essa imersão. E contou ali um pouquinho no YouTube, como foi para ela, o que significou, como que transformou a vida dela. E eu achei incrível. E aí eu fui me aprofundar e me formei, capacitei como atuante do Barras, né? E o Barras é uma ferramenta, assim, incrível, é uma técnica. Ele não é terapêutico, mas ele tem fundo terapêutico. E ele entra como 32 pontinhos sutis na cabeça, como se fosse uma acupuntura natural, ali que eu toco com os dedos. E isso vai liberando muitas coisas, traumas, ansiedade, né? Depressão, entre outras coisas assim. E ensina você a colocar para fora aquilo que você já tem dentro de você, que a gente é limitado, né? Eu falo que depois que eu conheci o Barras, eu me liberei de muita coisa. E isso ajudou muito meu filho também. Ele tem transtorno de TDAH, sofreu muito na escola, na sociedade. E isso é uma coisa que vem me chamando muita atenção, porque quanto mais você se aprofunda, mais você vivencia no dia a dia, você vê como
falta informação, como não tem acolhimento para os pais, como a escola está despreparada, a sociedade. Então, a criança sofre, a família sofre, né? E então, foi uma forma que eu encontrei de poder estar próxima a ele, porque a gente é mãe 24 horas por toda a vida, a partir do momento que a gente escolhe ser mãe, né? Então, a gente tem carreira, a gente tem trabalho, a gente tem a casa para cuidar. Então, são muitas dinâmicas da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E muita coisa passa batido, porque você não tem essa informação. Então, você acaba se culpando, porque você acha que é a criação que não está certa. E vai se julgando, porque dentro da minha carreira, minha primeira carreira que foi babá, eu fazia com muita excelência, né? Então, eu sempre fui uma babá muito responsável, eu sempre me entreguei, está cuidando de vidas, né? Então, eu não só era uma profissão, eu gostava de fazer isso, porque eu estava cuidando de pessoas de alguma maneira, como na odontologia. Então, todo o caminho meu até, todo o laboratório meu de vida sempre me levou de alguma forma para aquilo que eu tenho que fazer. E hoje, eu como terapeuta vibracional, é uma forma de você cuidar de outras pessoas, tocar do lado de dentro para fora. Porque a gente geralmente é movida pelo externo, né? Então, às vezes tem muito julgamento, muito apontamento. E o Barras, ele te libera de tudo isso. Quando você aprende a não se julgar, você para de receber julgamento. Então, não é só uma técnica, não é só uma técnica terapêutica, tá virando uma filosofia de vida, né, o Barras. Então, assim, consegue ajudar crianças autistas, consegue acalmar a mente dessas crianças. Então, a gente tem um projeto de voluntariado, que é o CQC, que eu entrei. E, assim, você vê a transformação, a sutileza que é você receber uma terapia por 20, 30 minutos. Ali, você conseguir acalmar aquela mente, trazer uma clareza, um insight para aquela pessoa. É muito bom. Eu estava pesquisando um pouco sobre barra de Axis e eu vi que também é utilizado para crianças com transtorno de déficit de atenção. Você também já chegou a aplicar no seu filho? Sim, aplico. E me fala um pouco sobre essa... É perceptível a melhora, a diferença? Muito perceptível. Na primeira sessão, você já vê você já sente uma leveza, tá? Qualquer pessoa. Não é necessário você acreditar em algo, ter uma crença religiosa, enfim, ou terapêutica. Ele vai dar resultado independente de qualquer coisa. Então, eu acredito que só quando você vivencia, para você entender um pouquinho de como funciona. Porque a gente falando parece que é meio solto, né? Tipo assim, é uma propaganda. Não, é real. O Alan, ele tem muita dificuldade no aprendizado. Ele está no 4º ano e ele não consegue ler, né? Então, ele tem uma dificuldade muito grande na leitura. Sobressaiu em outras matérias, mas na leitura ele ainda tem muito desafio. E aí, eu comecei a aplicar o Barras nele. Falei com a minha professora, prof, eu posso aplicar nele e tudo? Ela falou assim, pode, deve. Convida, é um convite, né? Você quer receber essa leveza, quer se sentir mais relaxado, mais tranquilo. E aí, se a pessoa aceitar, ela vai receber. E ele aceitou, e ele recebe. A professora dele me chamou na reunião e falou assim, o Alan tá muito feliz que ele conseguiu ir na lousa, resolver uma conta. Então, assim, vai desbloqueando, vai destravando umas chavinhas, mesmo sem ele entender. A criança, ela não vai entender a transformação que está fazendo ali, mas vai dar uma leveza, uma clareza para ela, né? Então, a gente consegue trazer essa calmaria que é o turbilhão da cabeça de quem tem o TDAH ou outro tipo de transtorno, que o autismo em graus 1, 2, 3, cada um tem a sua dificuldade, né? Então, esse voluntariado do CQC, ele mostra muito isso. Em pessoas terminais, com câncer, né? Então, feito em alguns hospitais do câncer aqui no Dr. Arnaldo. Então, eles praticam no Horto Florestal, na Zona Norte. Então, é aberto, é livre. Então, é um convite. É mais um convite, né? E eu me identifico muito eu fiz a minha reciclagem do Barras. Eu me formei no ano passado, em julho. E meus desafios ficaram muito mais intensos. E eu não iniciei na carreira. Porque eu tinha
muitos desafios. E aí eu fui me deixando levar pelos meus desafios e não concluí, não comecei. E aí esse ano eu fiz a reciclagem e aí já trouxe outras aberturas, outra clareza, outras pessoas mais abertas a eu ter um entrosamento, que me deixou mais leve para eu falar sobre o encontro com vocês, o encontro do Café Consciência, as pessoas à minha a minha volta que chega até a mim, sabe? Então, assim, eu acredito que tudo que é para fluir vem no momento certo. Então, mesmo no meu caos, eu escolho a leveza. Então, ensina você, tá num caos, escolhe a leveza, porque você na leveza você vai conseguir enfrentar o desafio. Quando você entra na onda daquela energia, você não consegue ver a solução ou ver sabe, um ponto mais leve ou o ponto positivo daquela situação, porque sempre tem. E sempre vem de uma escolha, né? Ou de uma pergunta. O Arx sempre começa com uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta sempre começa com a pergunta que você está passando no momento. Então, universo, por que tantos desafios? Por que tive tantas complicações para chegar no meu destino? E como pode melhorar ainda mais? E eu posso escolher, mesmo dentro desse caos, eu receber disso. Entendeu? Então, você escolhe receber, mesmo você dentro do caos. Você se permitir chegar no seu destino independente do que aconteceu. Porque geralmente, a gente é movido pelo externo. Então, meu ônibus, como você comentou, né? Hoje demorou tanto, não sei o quê. Isso já começa a te dar uma pilha. Você já fica, ai, meu Deus, vou chegar atrasado. E aí, você começa a colocar mais obstáculos. É como se você já tivesse numa vibração ruim. Exato. E você tá alimentando aquilo. Mais coisas ruins para acontecer. Então, a gente sempre fala, e como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Então, tá vendo, Patrícia? Nesses momentos, você respira. O ponto de vista, o seu ponto de vista é diferente do meu. Sim. Então, quando a gente baixa as barreiras e a gente escolhe, por exemplo, eu vou falar aqui do Cauã que você estava comentando comigo. Ele vai ser muita pauta hoje. Hoje ele vai ser pauta. Né? Eu acho que não em todas as gravações, mas viu como é diferente o ponto de vista meu e o seu, mas mesmo assim não deixa de ter uma abertura para a gente falar sobre isso, escolher uma leveza sobre ele, sobre a situação, sobre qualquer coisa. Então, o julgamento, ele movimenta a gente a todo momento. Então, independente do que você pensa, isso não pode me embarrear de eu tomar minha decisão. Minhas limitações em falar em público, gravar um vídeo, movimentar minha página com o meu trabalho. E eu tinha essa limitação muito grande, porque eu falo, meu trabalho não é cuidar de pessoas, não sei o que, mas o mundo hoje está movimentado pelo digital, né? Sem isso, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E eu tinha essa limitação. E eu queria fazer de outra forma. E aí, meu filho foi me puxando para esse lado. Porque, sem querer, chega outras mães na escola dele, conversando. Eu no ponto de ônibus, conversando. Ai, meu filho é assim, assim. Nossa, eu não imaginava que ele teria esse transtorno. Tem pais e mães que não querem aceitar. Tem os pais que não querem aceitar, tem os pais que não sabem lidar, tem os profissionais que não sabem lidar, que não sabem te explicar. Então, a psicóloga do meu filho, ela foi fundamental para eu chegar no entendimento que eu tenho hoje. Tá, vamos então começar perguntando como que você descobriu o diagnóstico do seu filho e, a partir daí, quais foram os primeiros... Você entrou em negação? Quais foram os primeiros sinais de que tinha algo que você percebia que era diferente do que você via no geral, do que as pessoas comentavam, do que você via às vezes dos seus sobrinhos, não sei. Então, como eu comentei com vocês, para mim, eu sempre me questionei muito como mãe, na criação, a princípio. Porque... eu trabalhava fora, né? Era CLT. Então, desde os 6 meses depois da licença maternidade, ele ficou com outras pessoas, cuidadores e tal, e afins. E sempre teve reclamação do comportamento dele.
E eu falava, não, mas isso não é porque eu tô... Eu sempre me questionava, será que eu tô educando errado? Será que eu tô sendo muito convincente, né? Conivente com ele, deixando muito livre? E as outras pessoas à minha volta, não. Você é muito rigorosa, muito rígida, coloca muito limite. Falei assim, mas a criança precisa ter regras, ter limite. É importante. Não só em casa, mas para lidar na sociedade com todas as coisas, né? E então, eu me questionava muito. Quando ele foi para o primeiro ano, no finalzinho do primeiro ano, os professores me chamaram. Falaram, olha, mãe, o Alan deu uma caída muito brusca no aprendizado. A gente não está entendendo por quê. E ele hoje não está respondendo nem mais a chamada oral, né? Então, ele não obedece. E a nossa preocupação maior não é nem isso, não é nem tanto isso, mas é que tudo que ele vê, ele coloca na boca. E aí, eu fiquei meio em choque com aquela reunião, assim, né? Com os Porque professores. foi uma reunião com todos os professores? Foi os 2 professores principais que coordenava a sala dele. Mas foi da forma como a professora conversou comigo, foi ok. Mas o professor, não. Então, aquilo me deixou um pouco em choque. Porque ele desmontou um clips na mesa e falou assim, olha, mãe, tá vendo isso aqui? Ele coloca na boca. E desculpa, se ele engasgar, como que eu vou fazer? Eu não sou pai, eu não tenho filho. Eu não sei como prestar um socorro. Ele falou assim? Falou, nesse nível. Nossa, então ele tinha que sair da profissão, porque se ele não sabe como, né? E aí, sabe, na hora, você não... você recebendo as informações, você, tipo, não pensa numa resposta à altura rápida. Você fica em choque, Você porque fica é muita em cara de pau choque, o cara né? falar um negócio desses. E né? eu falei assim, olha, desculpa, mas você é um educador. Como é assim que você não sabe prestar os primeiros socorros? Né? Independente de você ser pai ou não, né? Mas, assim, o que eu entendo o Alan já passou por um processo psicológico entre 1 e 2 anos. E ele fez um acompanhamento ali, fez uma terapia. E a terapeuta, né, falou, olha, isso aqui é de fundo emocional, porque ele tem que agradar muitas pessoas. Tipo, tem que agradar a cuidadora, agradar o pai, agradar você na sua casa. Então, ele não sabe quem ele vai agradar. Então, ele fica confuso com isso. E ele pegou o gancho dessa fase de colocar as coisas na boca e virou um gatilho para ele. Então, quando ele não sabia lidar, ele colocava as coisas na boca. Mas isso ele tinha 2, 3 anos. E aí fez o tratamento, deu uma melhorada. Ok. Aí, no primeiro ano, ele voltou a fazer isso. Então, eu falei assim, só se estava acontecendo alguma coisa que eu ainda não sei... quando ele vai para casa do pai, ou quando, né, eu não sei, ou eu tô fazendo alguma coisa diferente. E foi num período que eu coloquei ele para dormir na cama dele, porque a gente sempre dormiu junto, desde quando ele nasceu. Eu tive ele sozinha, então ele vai para casa do pai dele e tudo, mas eu nunca cheguei a casar com o pai dele, a gente só namorou, eu engravidei e eu decidi ter o Alan sozinha. E aí... foi atrás ela falou, a gente entende que ele não faz isso porque ele é uma criança porquinha ou não sabe regras. A gente entende que é alguma coisa que está acontecendo ali. Eu falei, tá, vou procurar uma segunda opinião, médica, enfim, né, profissional. Comecei a pesquisar psicólogo, terapeutas e afins. E na onde eu moro, os valores são um pouco altos e tudo. Então, eu fui para outro lugar onde eu morei antes, na Guarapiranga, e achei essa psicóloga que atende ele hoje. E ela tem muitas formações, né? Doutora Renata, foi assim, crucial. Ela falou assim, olha, a gente vai começar fazendo os testes. E aí, a partir dos testes, eu vou dar o diagnóstico dele. E aí, a gente parte para o tratamento. Falei, tá bom. Ela fez uma sequência de 7 testes, 4. E diagnosticou ele com TDAH, grau 1, com fundo emocional. Então, quando o emocional dele estava bagunçado, ele piorava, ficava mais intensificado o TDAH dele. E aí ela foi me explicando os nichos, né, que tem dentro do comportamento. E aí as coisas foram se encaixando, porque eu fui entendendo o comportamento dele, o que ele já tinha sofrido com essas cuidadoras, o porquê da reclamação, e às vezes até minha falta de paciência com ele também. Né? E de cobrar, e de ser incisiva, e não ter aquela paciência devida, que deveria. Então, aí começou a nossa jornada dentro do transtorno dele, e eu virar uma mãe atípica mesmo, que um TDAH grau leve,
mas não deixa de ter seus desafios na sociedade, na escola. E aí, o desafio maior foi na escola, no 2º ano, quando ele me relatou que a professora puxava o cabelo dele. Aí, eu era CLT, ainda estava no consultório, e eu surtei no trabalho. E aí, acabei me saindo do trabalho para poder olhar ele de perto. Foi aí que deu o gancho e eu falei assim, vou me aprofundar na minha profissão, naquilo que eu vim para fazer e para ajudar ele da melhor forma. Porque a gente, eu não sei, né? O sentimento fala mais alto, né? E aí, seja o que Deus quiser, o desafio que vier, eu vou enfrentar. Intuição, né? E é eu por ele por mim. Então, eu vim de uma família simples, humilde, né? Não tenho meus pais mais, os dois são desencarnados já. E, graças a Deus, minha mãe me criou, fez uma mulher bem pronta para lidar com muitos desafios, né? Aí, na vida. E eu venho enfrentando esse desafio. Mas hoje eu escolhi, depois do Barras, ainda mais depois da reciclagem, eu escolhi enfrentar ele com mais leveza. Escolhi também levar para outras mães que, olha, ninguém está sozinho, né? Tem profissionais incríveis, tem abertura, assim, para acolher. E, para mim, crianças atípicas e mães atípicas não é à toa, né? São crianças à frente do nosso tempo. Cada uma do seu jeito, com amor que é inexplicável. Eles têm um amor inexplicável. Eu posso falar pelo meu filho. Então, só que tem pais que não estão preparados para lidar, que não sabe lidar, que não aceita. Então, é um processo. Tudo passa por um processo. E eu acredito que se tivesse mais informação sobre, se as escolas fossem mais preparadas, tanto particular como pública, tá? Porque não vou falar só da pública, que seria injusto, porque eu sei de casos na particular também, que não tem esse olhar, não tem essa delicadeza de entender ali ou o aluno ou os pais, enfim. Então, é um desafio mesmo, contínuo. E, às vezes, é uma carga muito grande. Ou para uma mãe solteira, uma mãe CLT, principalmente, né? Porque tem que abrir mão, ou você faz uma coisa, ou você faz outra. E eu, da profissão que eu escolhi, eu consigo agora conciliar meus horários, os atendimentos. Você acha que estudar, ficar no empreendedorismo, né? Focar no empreendedorismo foi um divisor de águas para você poder cuidar mais do seu filho? Foi, com certeza foi. Não deixa de ter os desafios, né? De um CLT, de você estar presencial e estar ausente o tempo todo. Mas é muito mais leve. E voltando um pouco, até para a gente entender como você aplica isso no Alan. Como é o Barras na prática? Eu queria que você trouxesse um exemplo mais palpável, assim, se fosse possível, até para o pessoal de casa que ainda não sabe o que é o Barras, nunca ouviu falar. O Barras é uma técnica muito simples, leve, como eu falei, e é como se fosse uma acupuntura natural. Então, eu preciso ou de uma maca ou de uma cadeira reclinável. E eu trabalho ali os 32 pontinhos que você tem na cabeça com as pontinhas do meu dedo. Então, pode estar barulho, pode estar tranquilo. Você precisa acreditar ou não, você só precisa escolher receber. E aí, você vai sentir a leveza na primeira aplicação, na primeira sessão. No mínimo, são 4 sessões para você dar um feedback legal, você vê uma diferença bem potencializada. Mas na primeira sessão, você já sente essa leveza, você já... É como se fosse um reset no seu HD. Você limpa a sua mente de muita coisa e aí te dá uma clareza para você trabalhar aquilo que você já tem dentro de você. E esses pontos são pontos... energéticos? Isso. Tá. E aí, uma dúvida. Quanto tempo costuma levar essa sessão? De 30 a 45 minutos. Aí é você tocando em cada ponto? Indo cada pontinho ali, trabalhando. Que legal. Cada pontinho. E aí vai muito da anamnese, dessa conversa, dessa... Tem uma anamnese antes. Não, uma anamnese. Eu gosto de entender
No caso, por exemplo, meu filho, eu sei o que ele precisa, tá? Mas uma pessoa, outro cliente, eu gosto de fazer uma escuta terapêutica para entender o que está levando a ele me procurar, quais os pontos mais fortes e que ele ressalta ali, que ele quer trabalhar. Então, aí eu indico a terapia mais adequada no momento. O problema não, eu falo que assim, a alegria de escolher o Barras, para mim, hoje é a ferramenta que eu estou mais usando. E eu acho, justamente por não ter tanta... É uma ferramenta que tem uma visibilidade, sim. Embora muitas pessoas nunca ouviram falar. Como as outras que eu trabalho também. Mas o Barras, ele é instantâneo ali, sabe? É perceptível na primeira sessão. Você já sente um bem-estar. Você já sente uma leveza. Então, não é uma propaganda. E nem um falar à toa, tá? É uma experiência mesmo que eu participei, que eu fiz e que eu vejo em cada pessoa que eu aplico, ela já, logo depois, nossa, já virou essa chavinha aqui, eu não estava me permitindo, eu não estava... Então, assim, traz uma leveza mesmo, tá virando uma filosofia, já está em mais de 172 países, né? O Barras, o Gary criou junto com um masoterapeuta, desenvolveu esses pontinhos aí, então a gente fala que é uma acupuntura natural. Eu dei esse nome por mim mesma, outros facilitadores, outros professores falam assim também, mas eu acredito que é muito isso, porque a gente é energia, essa energia, tudo que eu estudo, uma coisa é ligada à outra, mas de diferente ponto de vista, tá? Então, cada técnica, cada ferramenta tem um jeitinho diferente de abordar, de contribuir com a sua cura. E eu acho que é o que a humanidade hoje vivencia, é o emocional, né? A doença emocional, a mente, a ansiedade, a depressão. Eu vivi tudo isso, né? E hoje, com todas as coisas que eu estou vivendo, o curador, eu costumo dizer que as pessoas tendem a achar que um curador, um terapeuta, um psicólogo, ele não tem problema. Ele não tem desafio. Eu acho que é um engano, né? É um engano. Eu acho que nós precisamos passar. Problema. Eu acho. E se a gente não passar, a gente não consegue ajudar o outro. Eu tive que passar por todas essas fases para eu conseguir chegar no outro, né? Então eu consigo. Eu acho que se eu não estivesse vivenciando isso com o Alan, eu não ia entender o que uma mãe atípica passa. Assim, não ia ter um olhar com o coração, que a maioria das pessoas não tem, né? E quando você fala, eu tenho ansiedade, não, você vive a ansiedade por conta de muita coisa que você vive, somatiza, e você não consegue lidar. Então, o Barras, ele traz essa clareza para você. Tá acontecendo isso aqui, mas eu consigo lidar dessa forma. É o que eu tenho para fazer, é o que eu consigo resolver agora, é assim. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção, e eu queria saber se você aprendeu isso quando você estava estudando ali a aplicação do Barras e tudo mais, que como isso pode melhorar, né? O que eu posso aprender com isso, enfim. Essa é uma filosofia que você deve trazer ali pro seu dia a dia, sempre que tem desafios. Isso. E aí eu fico perguntando como pode melhorar. Porque eu quero saber também como é que pode, como é que melhora. Porque aí você vê isso na prática, isso? Na prática. Você começa a ver... Porque aí é uma pergunta pessoal, tá? Mas é exatamente o que você falou. Às vezes tá dando uma coisinha errado aqui. Aí eu sei que às vezes a gente tem que falar uma coisa diferente pra trazer melhora pra isso. Isso. Mas às vezes, bem às vezes... Quase sempre. Fica quietinha aí, André. Adoro. Às vezes, sim, eu falo, mas que coisa que acontece, não é possível. Toda hora é um BO.
Eu já Inclusive, ontem eu tava assim. Ontem você tava assim? Porque aí era uma série de coisas, né? Tipo, eu tinha tido um problema na minha casa. Aí começou a dar problema em outras coisas. Automaticamente. Eu falei, gente, mas assim, a minha luta, minha prova não acabou aqui. Eu já não resolvi ela semana passada. Por que tá acontecendo de novo? De novo. A gente Por atrai. que tá voltando, né? Aí eu quero saber, porque você falou, tem como melhorar? Isso é muito difícil pra mim. Assim, Ó, o dia que eu fizer isso, André tem que me dar 50 Então, reais. Eu dou. Eu juro Você que eu dou, sabe amiga. que Vou é fazer. engraçado, meninas, porque o Barras, ele contribui muito com a minha vida hoje. Isso Só que todas as ferramentas que eu estudei, todas as minhas que eu me capacitei para fazer, de alguma maneira me trouxe um insight de alguma fase da minha vida, né? Então, eu passei por vários processos terapêuticos e de formação. Tem a das minhas formações e que eu mesmo vivenciei. E um deles foi eu fiz apometria, eu fiz constelação familiar sistêmica. E uma ferramenta vai ligando na outra. E essa frase do Barras como pode melhorar ainda mais? Porque mesmo é o que eu falei, mesmo no desafio, você vai encontrar uma solução. Só que a gente tá tão voltada naquela energia. E aí, quando fala a gente atrai, você perguntou, a gente atrai? Exato. Ou a gente atrai, o meu ponto de vista, tá? Ou a gente atrai, ou a gente tá voltando porque a gente ainda não aprendeu alguma coisa ali. Nossa, isso é real, amiga. Então, a gente tende na constelação fala que a gente tende a... fugiu a palavra agora. A gente repete padrão. E aí, o padrão familiar que você repete, de muitas coisas que acontecem, não é da sua mãe, do seu pai, é da ancestralidade da sua família, que você nem imagina que você vivencia. Então, a constelação, ela libera, acho que uns 10 anos de terapia, numa sessão. Pelo menos para mim foi isso, tá? Então, ali, você acaba entendendo muita coisa que você vivencia. E você deixa de se vitimizar ou ficar no lugar de vítima. Porque, às vezes, a pessoa não se vitimiza, mas ela tá no lugar de vítima porque o outro olha para ela como vítima. Ai, tadinha dela, passou abuso, não sei o quê. Como eu ficava. Depois da minha apometria, eu já não fiquei mais, já não me vitimizei mais. Mas ainda as pessoas, quando eu falo, eu passei abuso, me olham com, nossa, tadinha, porque ela viveu isso. Não, se você viveu, é porque você teve que viver. Em algum momento, você causou isso pra alguém. Aí você fala, puta, é injusto, né? Não causei pra ninguém nessa vida e tô vivenciando isso por quê? Mas se você não sentir na pele, como que você vai saber que você causou pra alguém? Independente se foi nessa jornada ou em outra que você viveu. Eu acredito nisso. Então, acho que tudo é pro nosso aprendizado. Aqui a vida é uma escola. Então, você está aqui para evolução, para aprender, para ensinar. E quando acontece uma situação, aí é um efeito dominó, né? Você acordou de manhã, aí já teve uma notícia bombástica do trabalho. É sempre assim. Aí você já fala, caramba, já nem saí da cama, já começou. Aí você vai, puta, e agora o que vai acontecer? Aí você tá chamando mais outra situação. Não, mais isso, aí seu ônibus atrasa. Aí você fala, caramba, eu tô atrasada. Aí começa outra coisa, o ônibus bate no carro da frente, te atrasa mais ainda, você chega no trabalho, mais B.O. pra você resolver. E você tá alimentando aquela energia negativa, alimentando aquela negatividade, aquela raiva. Quando você fala, aí muda, aí você muda a consciência, quando sua chavinha vira, o Barras traz a consciência. Então você fala, nossa, universo, como pode melhorar ainda mais? Meu, mas é muito bizarro pensar nisso. O ônibus bateu. Ainda mais. Aí o ônibus bateu no da frente. Como aí pode melhorar agora? Vou virar pra moça do lado. E aí, moça, como você acha que pode melhorar mais? Mas eu falo isso na ironia. Eu não falo isso no como pode melhorar. Você entendeu? E aí, como é que pode ficar melhor? Independente como que eu não... Você entendeu? Aí o universo vai te mostrar como é que pode. Aí você vai chegar no trabalho, já vai ter resolvido a situação.
Porque você não vibrou na raiva, você não ficou frustrado. E na ironia, será que dá? Porque eu vibro na ironia às vezes. Na tipo ironia- assim, ó. Como que isso aqui pode melhorar? Se melhorar, Entendeu? estraga. Você tá, nossa, tá desafiando o universo, né? O universo fala assim, ela é desafiadora. Eu vou mostrar pra ela. Sabe o que eu achei Pera. interessante? Você sempre usa o termo desafiador e você não fala o termo difícil. Problema e tal. É. E isso também é uma forma de você mentalizar que aquilo não é uma dificuldade, é um desafio, ressignifica, te motiva a seguir? Sim. Foi uma das primeiras lições que eu aprendi. Porque eu acho muito interessante. Eu trabalhei em um lugar onde a gente não podia falar a palavra difícil. Eu já Isso tive não é alguém que difícil. falou, Isso Problema. é desafiador. É isso aí. Você não pode falar porque você atrai e a pessoa entende que é difícil. E se é difícil, não vai querer fazer. A Dani falou isso pra mim. A Dani falou em um podcast que ela Sim, participou a Dani. aqui. Eu falei, quando a gente tem algum problema e tal, ela não usa a palavra problema. É desafio. É um desafio. Tá bom. E E aí, essas pessoas a gente terapeutizadas estão treina- nos ensinando. então, mas a gente você- vai aprendendo mesmo. Foi um estudo, tá? Isso é diariamente, todo o tempo você treinando a sua mente, porque você não pode mais repetir a palavra, Isso é bem palavras, difícil. padrões. É muito desafio. Tá vendo já? É muito difícil. É muito desafio. Ela tá muito programada, cara. Entendeu? É um desafio muito grande. Então, assim, só que o desafio é uma coisa que você supera. A cada um deles, por grande ou pequeno, não importa, você vai superar ele. O difícil, o problema, quando você fala, você já está criando mais daquilo. E fica com A vontade gente de cria. desistir. Eu fiz, tipo, um aprofundamento nas palestras do Hélio Couto. E nunca tinha ouvido ele falar. E minha moça que fez a minha apometria, ela falou assim, você já ouviu o Hélio Couto? Já ouviu o Só Hélio acho Couto? ele ótimo. Falei assim, nunca ouvi esse cara. Ela falou assim, ouve as palestras dele pra você entender um pouquinho. E você viaja, você entra num universo que você fala, não, esse cara é fora da realidade. Mas é muito, né? Ele E é não, muito e aí fora você começa a prestar atenção. Ele fala, como é que o ser humano acredita num celular que envia uma mensagem daqui para outro país e a energia... E aí não acredita na energia que o outro tá mandando, que o outro tá pensando, que o outro tá falando? Que tudo é criado por energia? Aí você para pra analisar, falando, mano, é verdade, né? Como é que... Essa coisa de energia é muito... Tudo é Porque energia. as pessoas falam, mas isso não existe. Por exemplo, eu já escutei muito que o pessoal fala da inveja, né? É inveja, raiva. Não é inveja de tipo assim, todo mundo tem esse sentimento. Alguém até já falou isso sobre isso aqui no podcast. Mas eu falo do sentimento da pessoa olhar e falar assim, não Uma queria raiva. que a pessoa tivesse aquilo. É quase um ódio, né? Da pessoa ter conquistado. Não queria que fulano tivesse conquistado aquilo. Eu sou sua amiga, mas eu quero você bem, mas não tão bem melhor que eu. Família tem muito isso, né? Então, aí Tem. a gente fala muito sobre isso. E tem umas pessoas, na minha família mesmo. Não, isso não existe, não tem nada a ver. Até parece que é pra ser meu, vai vir pra mim. Tudo bem, mas... Vai vir? Mas eu acho que tem pessoas, assim, que Tem. jogam tanta coisa pesada, assim... Tem. Que você começa meio que travar em algumas coisas que não era pra estar travando. E até é a fala, né? É por isso que a gente fala sobre o difícil desafio, o problema. É a fala. Quando você fala, a partir do que você falou ou pensou, você já criou aquilo pro outro. Só que você não sabe o efeito que tá causando no outro. Você não imagina E como que você criou pro outro. Você tá no trânsito, dirigindo, alguém corta você e fala, eu queria que esse cara batesse, morresse. Isso vai acontecer em algum momento da vida dele, porque você criou pra ele. Olha a responsabilidade. Olha como é você ter essa consciência, você aceitar essa consciência e lidar com isso. Nossa. Então, é mais fácil eu acreditar no externo. No que é o que é o arcaico da humanidade, o que todas as coisas. Porque a gente é 90% que passa na nossa cabeça é do outro, não é seu. Quando eu baixo minhas barreiras aqui, independente do que você pensa sobre mim, independente do que as pessoas esperam, a humanidade vai esperar de mim, eu vou agir da forma que eu quero agir. Porque não se trata disso, se trata de você ser você, quem você é, fazer a escolha que você quer. Eu quero falar dessa forma, eu quero fazer desse jeito. Eu não vou padronizar porque a sociedade espera assim, fulano de tal espera assim. Não, às vezes você não quer fazer tal coisa, mas você faz porque o outro vai falar
o que que o outro vai pensar? Puta, se eu não for no aniversário da minha mãe, o que que ela vai pensar, cara? Não, você não tá bem. Não consigo ir. Você bateu no seu filho, você fez alguma coisa. Nossa, que mãe que eu sou. Aquele momento ele precisava disso. Melhor dentro de casa do que na rua. Mas se a gente tem essa energia vibrando de outras pessoas, uma energia que é negativa, Vindo pra você. vindo pra mim, tem como eu me proteger? Se blindar? Exatamente. Tem. Como que a gente faz isso que eu já quero começar? Sabe esse mantra o mantra do Arx, ele viralizou para todas as outras ferramentas, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse mantra está em todo lugar. E esse mantra é do Barras. Isso é uma das escolhas. Se você se blinda, eu sou de um berço espírita, né? Então, se eu tenho a minha vela acesa do meu anjo da guarda, se eu faço a minha oração, se eu rezo, eu sempre coloco todo dia, bom dia, minha gente. E aí, vocês já rezaram hoje? Eu já e sempre. Essa é minha frase do meu WhatsApp, do meu Instagram. Porque você se blindar é você estar conectada com o seu eu divino. O tempo todo, independente daquilo que você recebe. Independente da sua religião, Independente da religião, é a sua conexão com você mesma, com o divino. O divino, ele está em todas as religiões, não se trata de religiões. Se trata de espiritualidade, desculpa a falha. Mas se trata de você estar espiritualizado. Porque eu sou de um berço espírita, mas eu fui batizada na Igreja Católica, sou devota de Nossa Senhora, adoro o louvor. Já fui em várias igrejas evangélicas. Então, assim, a sua conexão com Deus, independente do templo que você esteja, é única, é sua. É universal, né? É universal mesmo. Então, a gente é uma extensão do Pai aqui na Terra. A gente é um pedacinho dele. Então, como que é você se conectar com você mesmo realmente? Como que é você, independente da energia que eu estou emanando para você, da inveja que eu tenho sobre você, você vai ir até aí, mas vai... o que você está emanando para mim é seu, não é meu. Então, é quase como um espelho, vai bater e volta. Entendeu? É aquilo que o outro tem para dar. Porque, gente, a gente está numa movimentação que é arcaica, né? Muita coisa. Olha onde a mulher está hoje, mas ainda tem muitas limitações aí, profissionais, desafios, profissionalmente falando, como mulher mesmo, né? O feminismo, feminina. Então, assim, a gente está equilibrado com o nosso yin, nosso yang, né? Quantos homens e homens tem também, né? Então, não é só... a gente não pode generalizar, é a humanidade inteira. Então, o externo está aí, movimenta todas as coisas, mas quando você escolhe se olhar, quando você escolhe desenvolver o seu emocional, procurar a se entender, você consegue entender o outro melhor também. E você consegue levar uma vida mais leve. Porque o meu processo de cura não veio só a partir do Alan, foi da minha vida também, do que eu passei, do que eu vivi desde criança. Então, foi da jornada mesmo até aqui. Então, o desafio com meu filho foi o pontapé. Mas eu já estava em vivências mais profundas, mais desafios profissionais, de eu comigo mesma, entendeu? De eu com a sociedade, de eu não saber falar não, de eu ter uma crise de burnout no trabalho, de eu não estar entregando com excelência aquilo que eu sempre fiz com muito amor. Então, meu ex-chefe, ele teve um olhar para mim, na odontologia, eu entrei para ser auxiliar dele. Então, eu ficava com ele dentro da sala, auxiliava ele. E aí, ele passou um tempo, ele me tirou de dentro da sala para ficar no gerenciamento da clínica, cuidando dos pacientes, né, do agendamento, porque ele teve esse olhar. A Kátia sabe dar o colo para o paciente. Então, eu consegui entender o que cada paciente precisava no momento. Então, e quando você tá em alinhamento com aquilo que você nasceu para fazer... eu costumo falar que as respostas estão nas entrelinhas, a gente que se nega a enxergar. E aí o universo vai te movimentando de maneiras que você nem imagina para te colocar nesse lugar. Então ele fala, tá aqui o tempo todo, ó,
o seu processo é esse, é onde você tem que estar. E você se nega. Você se negou há força. algum tempo? Me neguei sim. Porque eu falei, gente, eu sou aquela pessoa que eu não gosto de aparecer. Eu tô num lugar e eu não quero ser vista. Não queria ser vista, não queria ser olhada, não queria chamar atenção. E olha onde ela tá hoje, gente. No podcast. Você tem noção? É a liberdade que a libertação que foi pra mim, o Barras trouxe pra mim uma outra visão de vida. É uma questão também de realmente mentalizar essas crenças que te limitavam. Exatamente. E falar, não, eu vou enfrentá-las mesmo assim. Exatamente. Porque te leva para um outro nível, né? É uma consciência. É diferente de você achar que tem as limitações e de você vivenciar. Porque eu achava que eu tinha. Mas a partir do momento que eu tive que começou a vir para mim, não, você vai ter que fazer post no Instagram, né? Você vai ter que movimentar sua página diariamente, você vai ter que falar... Foi dando um efeito rebote dentro. Eu falei assim, não vou conseguir fazer isso. Eu sinto muito, o universo não vai rolar. E aí eu falei assim, não vou ter que voltar a fazer outras coisas que eu nem gosto mais, porque eu não tô querendo encarar de frente. Essa realidade. E hoje eu tô aqui. Com medinho? Vai com medo mesmo. Vou com medo mesmo. Travadinha ainda? Um pouco, mas olha, eu tô bem solta, vai. Tá, Sim, com certeza. E uma coisa que eu queria saber, qual é a principal lição que você teve nesse período todo da sua vida, que a vida te trouxe, tanto como mãe e como profissional, né? Que foram mudanças aí, tanto na sua área profissional, como também a adaptação com o Alan. Qual foi a principal lição mesmo que você contaria de tudo isso que você viveu? Olha, pra mim não tem... são duas frases, né? Sempre no final é entre a gente e Deus, né? E resiliência. É o que me define. É persistência, resiliência. E vontade de viver, de contribuir com o mundo, de fazer alguma coisa que leve leveza, que entregue um pouquinho de paz, a paz que eu estou sentindo hoje, para outras mães, para outras mulheres, para outros pacientes, para outras pessoas. Porque a gente já tem tanta coisa, já carrega, né, tanta coisa. E a experiência da vida é a melhor forma de você dividir com o outro aquela superação que você, sabe, alcançou, que você... Quem viu a Kátia antes, quem viu a Kátia agora. Então, assim, quem me viu ano passado, não imagina quando me vê aqui. Não vai imaginar, porque eu estava depressiva numa cama. Não queria viver, entendeu? Então, olha onde eu estou hoje. Então, assim, vontade de viver, vontade de contribuir com o mundo, porque, na verdade, a gente está aqui para isso, para contribuir com o mundo de alguma forma e da melhor forma que a gente pode ser, né? E sendo feliz, porque trazendo alegria, escolhendo essa energia da alegria, da felicidade, né? Da leveza, porque o mundo já está pesado demais. Aí fora já está pesado demais. Então, quanto mais pessoas você contaminar com leveza, com alegria, com sabedoria, né, com autoconhecimento de si mesmo, a gente está fazendo um pouquinho, a gente imagina que está melhorando a cada dia um pouquinho. Então, essa fica... E tem algum momento da sua vida, né, nessa experiência prática com a Barra de Axis, que você viu, assim, tão palpável a diferença da pessoa, da transformação da pessoa, de um cliente? Sim. Conta pra gente. Teve. Vai até tomar uma água agora. O Barras, ele destrava muitos bloqueios, né? Então, eu atendo uma cliente que ela tem muita limitação. Sinergia traz sinergia. Então, ela também tem essa dificuldade com a comunicação, com o falar, de pôr para fora aquilo que está guardado, né? De pôr para fora aquilo que está preso. Mas baseado não só no trauma dela, mas no que o outro fala para ela, no que vem do outro, né? Não, acho que você não está pronta ainda. Então, eu falei assim, então, como seria
você chegar amanhã e dar o seu ponto de vista para essa pessoa. E falar que você está pronta e que você se acha capaz de fazer isso e muito mais. Ela parou, ficou pensando. Ela, não sei. Eu falei, tá bom. Aí aplicamos as barras, corri as barras nela. Aí ela me falou assim, nossa, eu tô muito falante hoje no trabalho, isso não tá... Nossa, eu tô falando, Nossa, eu tô conseguindo, não tá não tá ainda do jeito... Eu falei assim, mas tá indo, né? Tá, então tá bom. Aí ela, nossa, eu levantei hoje, fui pra academia, fui pro trabalho, saí, vim aqui, vou te atender, vou ser atendida. Eu falei assim, voltou pra academia? Voltei pra academia. Pequenas libertações que, às vezes, para muitas pessoas gente, eu não quero ir pra academia. Mas para algumas pessoas é um desafio, né? Sim, gente, levantar da cama para muitas pessoas é um desafio. É um desafio. Então, assim, sair de um lugar que você tá sozinha, no escuro, e às vezes você tem vergonha de falar. Né? Ela falou, eu tenho vergonha de falar, porque acabei de me formar. Eu falei assim, não, mas você estudou para isso. Você está fazendo até melhor que o outro profissional. E por que você está com medo de colocar isso? É porque fulano de tá falando, não, mas diferente ponto de vista dele. Você fica com o seu. Né? E eu não sou tenho meus defeitos, tenho os meus desafios também, mas é muito gratificante você ver que você está contribuindo com aquela pessoa, de que ela está conseguindo, sabe? Isso traz muita, para mim, é como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Cada pessoa que chega, eu consegui superar isso, eu consegui fazer aquilo, eu falo, é isso, eu estou no caminho certo. Então, eu fico muito feliz. E mais que todas as pessoas que eu atendi, é o Alan, né? Eu ouvi da professora dele, ele é um lindo. Ele foi resolver, não queria sair da lousa mais, mãe, porque ele conseguiu fazer. E ajudou os outros amiguinhos. Tem noção como ele tá feliz? Eu falei assim, eu tenho noção, porque eu sei a batalha dele diária com ele mesmo. Como para ele deve estar sendo um máximo, né? E é muito bonito isso. Então, eu trago uma alegria muito grande de compartilhar, né? De falar sobre, eu adoro. E como que a gente faz para te encontrar ou para agendar uma sessão? Enfim, você é mãe atípica, você acolhe a causa e as mães atípicas. Também. Mas não só isso, eu acredito que outras pessoas também precisam de atendimento. Isso, como que faz para te encontrar? Como que é o caminho? Me conta aí pra gente. Então, eu tô no Instagram, né? Tem meu Instagram, tem meu contato, tem meu WhatsApp. E eu tô na criação das formas de me encontrar, mas sempre tem uma forma, vou deixar aqui com vocês, direitinho. A gente vai colocar no vídeo. E meu telefone. E eu tô disponível aí para contribuir com quem quiser. Ai, Kátia, foi muito legal ter sua presença aqui. Ai, para mim também, muito gratificante, viu? Passar um pouquinho dessa mensagem para as mães atípicas que às vezes se sentem perdidas. Sim. Mulheres que às vezes estão em transição de carreira, não sabem o que fazer, sentem aquela necessidade de preciso mudar, mas não tenho coragem, tenho medo, e você é um exemplo. Ai, muito obrigada. E eu deixo registrado, né? Vai com medo mesmo, não desiste, porque Deus está em todas as coisas e Ele nunca desampara. Né? É então, sobre isso. É sobre exatamente isso. Muito obrigada, Kátia. A gente vai ficando Eu que por agradeço. Aqui. A gente, podcast Ponto de Entrevista, vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever. Gente, eu tô ficando anasalada. Tá, e como pode melhorar ainda como mais? Como que pode melhorar? Olha, ai Deus, ajuda. E já ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal, receber as notificações. Estamos em todas as redes, né, Patrícia? Isso, YouTube, Spotify, Instagram, quando tudo. Eu crescer, eu vou ficar TikTok, assim. inclusive, também. Amém. Então, nos sigam lá. É isso aí, gente. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Beijos, tchau, tchau.